O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos aqui com a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês lembram o contexto? São Paulo está tendo dificuldades com os coríntios por causa da infiltração na comunidade de pregadores que estão causando uma conturbação, uma polêmica na comunidade. E esses pregadores, isto é, eles estão pregando Cristo, mas estão pregando Cristo a partir dos próprios interesses e não poucas vezes pregando um Cristo diferente. Então São Paulo, ele escreve então para a comunidade de Corinto, para alertá-los, para que eles não abandonem o Evangelho por ele ensinado. E esses pregadores, muitos deles eram grandes pregadores, eram bons pregadores, bons no sentido humano da palavra. Eles tinham retórica, eles eram eloquentes. E São Paulo, pelo menos São Paulo diz isso a seu respeito, ele não era um bom pregador, embora ele diga, mas eu conheço o mistério de Deus. Mas esses outros, parece, eram pregadores mais eloquentes e de alguma maneira eles começaram a ganhar o assentimento de muitos da comunidade de Corinto. E muitos também se gloriavam dos dons humanos que possuíam. A eloquência, sim, mas porque eram judeus, porque eram conceituados, respeitados entre os judeus. E aí São Paulo diz que isso é uma insensatez. Gloriar-se das qualidades humanas e das capacidades humanas, das honras humanas, dos privilégios humanos, isso é uma insensatez. Mas, já que vocês querem ser insensatos, aí São Paulo diz, então tá bom, eu serei insensato também, ou como ele dirá um pouquinho mais à frente, eu vou falar a respeito de alguém. Ele está falando a respeito de si mesmo. Então, é esse o contexto que nós nos encontramos na leitura de hoje, em que São Paulo diz, irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, segundo as coisas humanas, eu também me gloriarei. O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também digo a meu respeito, embora fale como insensato. Isto é, ele está reconhecendo que isso é loucura, que isso é uma insensatez. Mas já que vocês dão valor à insensatez, tá bom, eu serei também insensato. Quem sabe com a minha insensatez eu ganhe alguns de vocês para Cristo. Então tá bom, vocês querem que eu fale como um insensato? Vocês querem que eu fale igual aos outros pregadores? Ok, eu falarei. Eles são hebreus? Muito bem, eu também. Eles são israelitas? Muito bem, eu também. Eles são da descendência de Abraão? Eu também.
Eles são servos de Cristo? Muito bem. Como insensato eu falo, eu mais ainda. Então percebe, ele vai falar aqui como insensato. Eles se dizem servos de Cristo? Tá bom, é a insensatez que está valendo? Eu mais ainda sou servo de Cristo. De fato, pelos trabalhos, sou servo de Cristo, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes eu me vi em perigo de morte. 5 vezes eu recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes eu fui batido com varas. 3 vezes eu naufraguei. 1 vez eu fui apedrejado. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos, perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos compatriotas, perigo nas cidades, perigo da parte dos pagãos, perigos em lugares desertos, perigos nos mares, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Sem falar que ele também não queria receber pelo seu apostolado. Embora esses outros superapóstolos, é assim que São Paulo se refere a eles, estes superapóstolos, eles recebem. Eu não recebo nada, vocês não vão dizer que eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro de vocês. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia e a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também seja fraco com ele. Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação. Mas aí ele volta então para a sabedoria. Mas se é preciso se gloriar, eu me gloriarei das minhas fraquezas. Então ele falou a respeito daquele insensato. Então, se vocês dão valor a isso, existe um homem que tem muito mais do que isso que vocês valorizam. Mas se eu vou de verdade me gloriar, eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Meus irmãos, na Sagrada Escritura, nós vemos o quanto apraz, o quanto agrada a Deus o fraco. Mas entenda, fraco sim, covarde e preguiçoso jamais. Mas Deus, em muitas passagens da Sagrada Escritura, nós vemos isso explicitamente, isto é, Deus escolhe os fracos. Vocês podem olhar, por exemplo, Abraão, lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículos 10 ao 13, Abraão vai para o Egito, Abraão piedoso, Abraão obediente, Abraão que será um exemplo de fé, mas Abraão que para salvar a própria pele, ele mente, dizendo que Sara é sua irmã e não sua esposa. Quando ele vai entrar no Egito, Sara, quando jovem, era muito bonita, e ele diz: olhe mulher, você é muito bonita, nós vamos entrar no Egito, eles vão ver que você é muito bonita, e vão me matar. Então olha, você vai dizer que é minha irmã, para salvar a minha pele. E foi este homem, que neste momento, não é um exemplo de virtude, este homem que Deus escolheu, que claro, que teve que ser dócil à graça de Deus, que teve que ser valente para lutar também contra as suas imperfeições, e que cresceu na virtude. Mas é um homem fraco, não é nenhum baluarte de virtude. Nós iremos olhar, por exemplo, Gedeão. Se vocês pegarem Gedeão no capítulo 6 do livro dos Juízes, vocês vão ver que Gedeão, a partir do versículo 11, ele diz assim: o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do terebinto que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro.
Valente nada. Ele estava morrendo de medo dos madianitas e queria se esconder dos madianitas. E ele não queria aceitar aquela missão que o anjo estava dando a ele, que Deus estava dando a ele. Isto é, você, com essa força que tens, força pouquinha, pequenininha. E o anjo diz: com essa força que tens, vais vencer os madianitas. E ele não quer, e vem aquela história lá do manto. Olha, Senhor, se é mesmo o Senhor que me chama, eu vou lançar um manto de lã na porta da minha casa, e se amanhã de manhã a terra estiver molhada e o manto seco, eu acredito. Eu disse: tá bom. No outro dia, ele acorda, o manto está seco e a terra molhada. Ele diz: olha, Senhor, não fica com raiva de mim não, mas assim, vamos fazer agora diferente. Se amanhã de manhã o manto agora estiver molhado e a terra seca, eu acredito. Ele estava apelando, né? Este homem valente que Deus chamou estava apelando. Deus disse: tá bom, ok, vamos lá. E no outro dia ele acorda e está lá o manto molhado e a terra seca. Ele não tem como fugir, ele vai. Mas percebe, Deus escolhe aquele homem fraco para fazer uma obra grande. Deus escolhe Davi, piedoso, Davi temente a Deus, mas Davi fraco. Lembra o que foi que ele fez com Urias, por causa de Betsabeia. Ele, quando já estava com o seu reinado mais ou menos seguro, ao invés de ir para a guerra, ele estava passeando, né, como é que se diz, não é no terraço, né? Eu perdi outra palavra que eu queria usar, tudo bem, na laje. Ele estava passeando na laje do seu palácio, e aí ele viu Betsabeia tomando banho. Isto é, se ele estivesse fazendo o que deveria fazer, ele não veria o que não deveria ver, mas estava lá, viu, desejou aquela mulher no coração e foi capaz até de colocar Urias numa situação para que ele morresse e ele ficasse com a esposa. Era um homem fraco, mas que Deus escolheu para fazê-lo forte, para fazer uma obra grande. Olhem Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e é exatamente esse homem fraco que Deus o escolhe para ser chefe da sua igreja. Veja São Paulo, com todos os seus limites humanos, com todas as suas incompatibilidades com o Evangelho, com o Evangelho de Cristo, nosso Senhor o escolhe para que não haja dúvidas de que é Deus quem faz a obra. Por isso que São Paulo vai dizer: eu me glorio das minhas fraquezas. E mais à frente, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele vai tomar a mesma ideia e aprofundá-la. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim: porque é na minha fraqueza que se revela completamente a minha força. Por que é que ele se gloria? São Paulo se gloria na sua fraqueza, porque na sua fraqueza a força de Deus se manifesta. Porque quando me sinto fraco, é então que eu sou forte. Ele vai dizer. Noutra passagem, ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13: eu tudo posso naquele que me dá forças. Ele é fraco, mas a sua fraqueza é o lugar teológico da ação de Deus. A sua fraqueza, o reconhecimento de que ele é fraco, é a condição da possibilidade de Deus manifestar a sua força. Porque se eu me acho forte, eu me acho independente de Deus. Eu sou o cara. Mas se eu sei que eu sou fraco, se eu sei que eu não tenho a fonte da força em mim mesmo, eu sei em quem eu devo buscar e para quem eu devo me abrir.
e a quem eu devo rezar, a quem eu devo pedir. Então, tudo posso naquele que me dá forças, porque eu por mim mesmo sou fraco, mas na minha fraqueza Cristo age. Então, é por isso, então, meus santos, que São Paulo, ele faz esse louvor à sua debilidade, à sua fraqueza. Reconhecer a própria fraqueza é a condição para que nós vivamos na dependência de Deus. Só quem se sabe fraco reza, porque ele sabe que não será um bom pai se ele não receber de Deus a força necessária. Ele sabe que não será um bom padre, um bom religioso, se ele não rezar, pedindo a graça de Deus, a força de Deus, porque ele sabe que ele é fraco. Ela sabe que não será uma boa mãe, uma boa consagrada, se ela não rezar e suplicar a graça de Deus. Isto é, este reconhecimento da própria fraqueza não é uma visão passiva de inatividade, em que eu me reconheço fraco e eu cruzo os braços. Não, é um reconhecimento da minha fraqueza e que me leva a buscar a fonte da minha força. Tudo posso naquele que me dá forças. Eu sei que sem Ele eu nada posso fazer, mas com Ele eu sou capaz de todas as coisas, de obras maiores até daquelas que Ele fez. Sim, porque foi o próprio Jesus que disse que quem cresce nele faria obras maiores do que aquelas mesmas que Ele havia feito. Como nosso Senhor é generoso, né? Imagine, normalmente nós fazemos, quando nós somos uma pessoa que cozinha bem, ela às vezes ensina outras pessoas a cozinhar, mas as melhores receitas, ou aquela pitadinha que torna tudo perfeito, ela guarda para ela, porque cozinhar como ela, só ela. Então, assim, a pessoa às vezes tende a se apegar até aos próprios dons. Ele ensina, mas nunca quer que o discípulo supere o mestre. Jesus é tão generoso que reservou os maiores milagres para aqueles que nele crescem. Quem crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Mas desde que a pessoa reconheça que o que eu sou por graça de Deus. São Paulo, ele diz isso, né? Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. É por graça, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Sou o que sou pela graça de Deus. Então você sabe que você é pequeno, mas quando você vê a grandeza em você, você diz, é graça de Deus, porque eu sei quem eu sou. Mas se a grandeza se manifesta em mim, é por graça de Deus. Aos pagãos, São Paulo vai dizer, aí sim, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10, ele diz, vós sois salvos por graça de Deus. É por graça de Deus que vós sois salvos. Por vós mesmos, o vosso destino seria o inferno, mas por graça de Deus, vós sois salvos. Então este reconhecimento, meus santos, que nos leva à ação de graças e que nos leva à oração. Isto é, eu reconheço a minha pequenez, e isso me leva à oração. Eu recebo os dons de Deus, e isso me leva à oração. Tudo me leva à oração, porque eu me reconheço pequeno. Em compensação, o forte, o grande, o poderoso, ele tem a tentação de roubar para si mesmo, de
de tomar para si mesmo a glória devida a Deus, de achar que é graças a Ele, a sua sabedoria, que Ele é um grande empreendedor, que Ele é um grande empresário, que ela é uma grande empreendedora. Isto é, se esqueceu, entende? Quer dizer, quando uma pessoa vive, pense aqui em um grande empresário, e ele vive, e tudo aquilo que ele alcança para o seu usufruto, ou no máximo, para o benefício dos seus filhos. Ele se esqueceu de Deus. Então não tem generosidade para com os irmãos, porque afinal de contas, Deus me deu tanto, então eu preciso dar também. Não, eu tenho pelo meu esforço, eu tenho porque eu trabalhei, eu tenho com o suor do meu rosto. E ele se esqueceu de que eu tenho, graças a Deus. Se a pessoa é grata a Deus, ela será generosa, porque ela sabe que é por graça de Deus que ela é o que é e tem o que tem. Ora, se você foi objeto de tanta bondade, de tanta misericórdia, você quer também ser, digamos, autor de bondade e misericórdia, porque com amor se paga generosidade, com generosidade se paga misericórdia, com misericórdia se paga. É por isso que São Paulo, ele dizia: ai de mim se não evangelizar, porque Deus me salvou por pura generosidade. Então eu quero aplicar essa generosidade em ser instrumento para salvar outras pessoas. Percebe o quanto o reconhecimento da própria pequenez e do próprio nada não é uma anulação de si mesmo para cair num pessimismo, numa rejeição de si mesmo, de si mesma. Não, mas isso me faz tão feliz e grato, que eu quero ser grande, que eu quero ser magnânimo, que eu quero ser generoso para com os outros. E é por isso então que o próprio São Paulo vai dizer que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 30. Vale a pena ler esse trecho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 30. O que é estulto? Estulto é que não tem sabedoria, nécio, que não tem muita relevância intelectual. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vanglorie diante de Deus. Você está na igreja? Você está buscando a santidade? Não olhe para os pecadores com o nariz empinado, de cima para baixo, dizendo: ela não vale nada, eu vou à missa. Ela não vale nada, eu me confesso e choro os meus pecados. Glória a Deus, meu santinho. Mas reconheça, isso é dom de Deus. As coisas boas que existem em você, existem graças a Deus. Graças a você, o mal. Graças a você, os seus pecados. Graças a você, as suas feiuras. Isso tudo vem de você. Mas as coisas belas e santas, graças a Deus. Então, não se vanglorie, porque eu sou o que sou, graças a Deus. Mas continua São Paulo: assim, nenhuma criatura se vanglorie diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, isto é por gratuidade de Deus, por generosidade de Deus,
que você está em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, meus irmãos, que hoje então, diante desta palavra de São Paulo, em que ele se gloria das suas fraquezas, porque na sua fraqueza Cristo age, que nós também rendamos ação de graças, que nós elevemos um hino de louvor a Deus, por estarmos aqui na igreja, procurando Deus, por podermos entrar na fila da comunhão, estando em estado de graça e receber a Eucaristia. Agradecer a Deus por tantas graças concedidas na sua vida, que o mantém perseverante na fé. Render graças a Deus por afastar você do pecado, por fortificar você ao ponto de você não ter caído em tantos pecados na sua vida. Isso fará com que do seu coração brote também misericórdia, ação de graças para com Deus e misericórdia para com os irmãos. Quando você vir os pecados nos seus irmãos, você terá misericórdia, porque você sabe que você é o que é, graças à graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.